Bom, gente, confesso que estou admirado da persistência de vocês, e alguns em jejum. Deus seja louvado por isto, e que nós sigamos aprendendo e recebendo inspiração, da palavra de Deus nessa tarde. Eu vou apresentar um estudo para vocês que muito me encantou quando eu desenvolvi. Eu gostei muito de ver isto, sabe, de compreender, e eu espero que você tenha a mesma emoção, a mesma alegria que eu tive quando estive estudando esse assunto. Então o tema é o desfecho do Armagedon, quinta e sexta pragas. Provavelmente você não escutou uma pregação sobre as pragas nos últimos 10 anos, né? Talvez um estudo bíblico, alguma coisa, né? Mas o apóstolo Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada, né? E ele diz assim, e útil, né? Então toda a escritura é inspirada e útil para ensinar, para orientar, né? E o relato das pragas também não é diferente. Muito bem, então eu vou ler um texto de Ellen White para começar, e depois nós vamos ler o texto bíblico, né? Veja, gente, nós falamos do grande conflito hoje de manhã, estudamos na lição da escola sabatina, falamos do Armagedon, né? E aqui nesse texto do grande conflito, ela fala do assunto, ó. O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa ao que mesmo? A lei de Deus. Era na classe dos jovens, a gente estava falando sobre isso, né? O conflito sobre a lei de Deus. E Lúcifer transgrediu leis no céu, e levou Adão e Eva a transgredir a lei de Deus, né? Então, desde o início, a questão dele, né, tem a ver com os princípios, sabe, com os mandamentos divinos, né? Bom, veja que ela diz assim, o último grande conflito, e é aqui na terra, né? Ela diz, estamos agora a entrar nesta batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Yahvé, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. As forças que se unirão contra a verdade e a justiça nesta contenda já estão a operar ativamente. Em que momento é esse, né, que ela diz, estamos agora a entrar nesta batalha? As forças que se unirão já estão operando ativamente, né? Em que momento é este? Bom, ela escreveu, gente, o livro, né, o Grande Conflito. Ela veio escrevendo aos poucos, né? Mas publicou a última versão definitiva, né, em 1888. Então, há 140 anos, né, mais de 140, Ellen White entendia que o último grande conflito já estava começando. Por quê? Na mente dela era o conflito acerca da lei de Deus, e a lei de Deus estava sendo restaurada pelo remanescente, né? E ela conhecia os movimentos, né, profeticamente anunciados, queriam levantar uma força, né, contra a lei de Deus na terra. Então por isso que ela fala desta forma. Hoje de manhã nós lemos esses dois textos, né? O relato dos 3 espíritos, os 3 anjos caídos e os 3 anjos celestiais. Então este conflito aí, esse último conflito, gente, é este conflito aqui, ó, das comunidades, né, das pessoas representadas pelos 3 anjos e das pessoas representadas pelos 3 anjos caídos, que é a grande luta espiritual, religiosa, né? Mas aí eu enfatizei de manhã que os 3 espíritos, eles operam sinais com que finalidade? Qual o objetivo que eles têm em mente? Alcançar o poder político da terra, para o poder político entrar na luta religiosa do lado deles. Percebe? Porque desde 1844, gente, há um conflito, né, apenas religioso, porque religião e Estado estão separados, né? Então o Estado não entra nas questões religiosas. Mas quando os sinais são operados, o objetivo é fazer com que o Estado entre para proibir alguma coisa acerca dos 3 anjos, do trabalho deles, e por isso então tem esse movimento de falsificação. Muito bem, então aí o grande conflito, né, entrou na sua fase final, o último grande conflito.
e é sobre a lei de Deus, né, que ela é restaurada pelo povo de Deus. Pois bem, então, uma vez que a gente tenha esta visão, né, de que há um conflito, sabe, em andamento, ele tem a ver com o nosso trabalho, o nosso testemunho, né, na terra, aí nós vamos agora pular para a fase final dele lá. Eu vou ler então alguns textos de Ellen White, depois eu volto para o Apocalipse. Bom, então veja como é que ela diz aí, ó, grande conflito, página 613. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados, e o povo de Deus terá cumprido a sua missão, a sua obra, e acha-se preparado para a hora mais probante, para a hora mais difícil. Olha aí, gente, então, a mensagem do terceiro anjo, para ela, né, é a mensagem dos três anjos. Então, quando você lê em Ellen White a mensagem do terceiro anjo, ela se refere aos três, né, falando só do terceiro, tá? Então o que ela está dizendo é que quando se encerrar a pregação das três mensagens angélicas, né, vamos lembrar quais são? Temer a Deus, é chegada a hora do juízo. Segunda, a primeira é esta, né, e adorar aquele que fez, é a primeira. A segunda, caiu a grande Babilônia. E a terceira, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber sua marca, né, vai beber do vinho da cólera de Deus. Então essas são as três mensagens. Essas três mensagens, gente, coloca a terra, né, ciente do programa escatológico de Deus, porque denuncia a marca da besta, já anuncia a queda da Babilônia e diz qual é a condição, o caminho para as pessoas se livrarem das pragas e serem aprovados no juízo, né? É temer a Deus e dar-lhe glória, e adorar o Criador, né? Pois bem, então quando a igreja terminar esta mensagem sobre o batismo do Espírito Santo, né, então ela estará preparada para o momento mais difícil, que é o desfecho do Armagedon, o desfecho, né, desta última grande batalha, que é uma batalha religiosa. Pois bem, então aí Ellen White fala de 4 eventos, né? A chuva serôdia, o término da pregação, o fim da intercessão de Jesus no céu e o tempo de angústia, que começa logo em seguida, né? Os que honram a lei de Deus foram acusados de acarretar juízo sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza. Então vai seguindo na leitura, né? Ela chega nesse ponto aí. Bom, eu quero explicar para você o seguinte, ó. Quando ela fala assim, o povo de Deus que honra a sua lei, né, é acusado de causar essas coisas, ela não está falando das pragas. Esses juízos, né, sobre o mundo, que ela chama de convulsões da natureza, são coisas naturais. Dos nossos dias hoje, tem alguma coisa natural que posteriormente o povo de Deus pode ser acusado disto? Sim, a pandemia, os terremotos, tsunamis, aquecimento global, crise do ecossistema. Então, ela faz uma lista dessas coisas, são acontecimentos naturais. Agora você pensa, como é que as pessoas vão entender que os que honram a lei de Deus são causadores desses problemas? Aí é uma questão do jogo, sabe, do grande conflito. Eu falei de manhã, né? As pessoas vão sendo conduzidas, elas vão sendo manipuladas até, para aceitar certas coisas que são ilógicas. E aí é um exemplo desses. Então o povo de Deus que honra a sua lei será acusado desses problemas da terra. Vamos lembrar, gente, que nós falamos aqui os irmãos de João, né, no primeiro século. A igreja cristã no Império Romano era uma religião ilícita, uma illicita religion, uma religião ilegal. Por que ela era ilegal? Porque o judaísmo não participava da idolatria aos deuses de Roma, mas os judeus tinham uma pátria, né? E aí mesmo os que estavam dispersos, eles apertavam a situação, eles corriam para Jerusalém. Então o povo judeu tinha a proteção de um território, inclusive de um rei, Herodes, né? Mas os cristãos não tinham nem pátria, nem rei. E os judeus eram judeus, mas os cristãos eram romanos.
porque os primeiros cristãos são do judaísmo, mas daí começa a se converter, Cornélio, né? E gente de todas as províncias, né, dominadas pelo Império Romano. Então, no final do primeiro século, a maioria dos cristãos eram romanos e não judeus. E aí tinha um problema, né? Eles não participavam das festas aos deuses de Roma. E qual era a implicação de não participar dessas festas? Os romanos entendiam, gente, que os deuses, né, estavam o tempo todo assim, temperamentais. Fazia parte da crença, né? E se eles fossem servidos, né, agradados, honrados, com sacrifícios, sabe, com festas, comida, bebida, então a ira deles se aplacava, e eles não iriam amaldiçoar os seres humanos. Então por que os romanos celebravam com as orgias e todas as festas pagãs deles, né? Para agradar os deuses, e eles também gostavam, né? Então agradavam os deuses, agradavam eles, e eles se sentiam em segurança. Então quando Paulo fala, né, que não era para comer coisas sacrificadas aos ídolos, o Apocalipse fala também, esse era o grande problema dos cristãos em Roma. E aí, se eles não participavam, qual era a implicação? As pessoas diziam assim: olha, eles são contra a humanidade, eles são contra o império, porque eles sabem que os deuses vão atacar o império por causa deles, mesmo assim eles não servem os deuses. Então por isso o cristianismo é uma religião ilícita. Irmãos e irmãs, esta mesma mentalidade, este mesmo procedimento vai ser o caso aí. Os que honram a lei de Deus vão ser acusados das intempéries, dos tsunamis, dos terremotos, do aquecimento global e assim por diante. Então, o decreto dominical vai estabelecer um critério, né, da sobrevivência da terra. Eu falei isso de manhã. O Papa disse que a terra só sobreviverá, só entrará em equilíbrio outra vez, né, quando passar a descansar um dia na semana. Quando a lei for colocada, aquele que não se conformar com essa lei, o que essa pessoa está querendo? Olha, está dito que a terra necessita do descanso. Esse grupo não quer entrar no descanso, então ele é culpado de a terra não voltar ao seu equilíbrio. Então essa é a lógica. Já está caminhando para isso, né? Pois bem, e depois então o decreto dominical é seguido, né, desta mentalidade do bode expiatório. Os problemas vão continuar, porque a terra é em pecado, né? E aí então vem a busca pelo bode expiatório, pelo culpado da situação, né? Aí ela diz: como o sábado se tornou o ponto especial da controvérsia, então a lei dominical vai tornar o sábado o ponto especial da controvérsia, né? Por toda a cristandade. E as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo. A recusa persistente de uma pequena minoria fará com que esta minoria seja objeto de ódio. Olha, a mesma situação dos cristãos em Roma, só que agora no mundo e com o assunto do sábado, né? Insistir-se-á que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da igreja e da lei do Estado não devem ser tolerados. Olha, então, aí é um decreto de morte, gente, que não fala assim, é para eliminar todo mundo, não, diz assim, não devem ser tolerados. Esse decreto de morte é antes das pragas, e muitas pessoas terão seus bens confiscados, as instituições da igreja serão fechadas, se tornarão ilegais, né? Porque o povo não está participando do programa mundial, né? Do pacto global, em que tem a igreja e o Estado juntos, né? Então eles não devem ser tolerados. Então alguns serão presos, outros serão mortos, outros vão fugir para lugares escondidos, tentarão sobreviver. Então isso será um momento, né? Esse será um momento de tensão, tempo de angústia. Bom, daí ela diz: o povo de Deus será imerso naquelas cenas de aflição e angústia, o tempo de angústia de Jacó, antes das pragas ainda. Então vamos lembrar, né? O movimento dos demônios, ou os reis entram na batalha, emite o decreto dominical, começa nos Estados Unidos, vai se desdobrando pelos demais países, né? E aí então, aquela situação de emergência, né? Para conter a crise do ecossistema, a crise da sociedade.
aqueles que não participam são considerados culpados dos mesmos problemas, né? Muito bem, seguindo na leitura, né, então ele diz assim: o decreto de morte vai retirar a proteção do governo dos fiéis, e muitos deles serão levados às prisões. O povo de Deus fugirá das cidades e das vilas. Que momento é esse? Depois do decreto dominical e no contexto do decreto de morte. Então, gente, eu não sei aqui em Aracaju, mas lá em São Paulo tem muita gente querendo sumir para as fazendas, sabe? Para as cavernas, né? E nós temos dito para eles: não, Deus não está falando nada disso para vocês agora. Está muito claro que é só no contexto do decreto dominical e do decreto de morte, né? Porque o povo de Deus tem uma missão nas grandes cidades, inclusive nas grandes, né? Bom, então a intervenção de Cristo em defesa de seu povo, né, vai ocorrer nesse contexto aí. Então há uma perseguição, há um decreto de morte antes das pragas ainda. Então, no momento que os ímpios apertarem o povo de Deus, né, então Miguel se levantará para defender o seu povo. O que ele vai fazer para defender seu povo? Não é a segunda vinda, ele vai enviar as pragas, né? Encerra a expiação no santuário celestial, e ele vai enviar as pragas. Então, os fiéis de Deus chegam a recear que o Senhor os abandonou para sucumbirem às mãos de seus inimigos. E é um tempo de terrível agonia, dia e noite clamam a Deus por livramento. Aí é um auge da batalha do Armagedon, porque a batalha religiosa se tornou também política, social, cultural, né, econômica e até militar, judicial. Todas essas questões estão envolvidas quando os reis, né, entram na batalha. Bom, mas Jesus então envia as pragas. E as pragas, irmãos, são organizadas assim, olha, são 4 primeiras, depois vem mais 2 e depois uma lá na frente. E eu vou mostrar para vocês a lógica disso. Então, elas são agrupadas assim. Ellen White chega a dizer, né, que as 4 primeiras não serão universais. Mas lendo o texto bíblico, irmãos, vai entender para nós que a primeira começa e continua. E vem a segunda e a primeira continua. E vem a quarta, né, e a primeira continua. Quer ver? Vamos ler Apocalipse 16. Abre aí sua Bíblia. Leia, por exemplo, a quarta, né? Apocalipse 16, verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Minha nossa. Aqui em Aracaju, eu senti de novo assim esse calor, sabe? Mas, irmãos, em São Paulo, né, o ano passado deu 38 graus no termômetro. Com efeito, verso 9, né, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre o quê? Sobre estes flagelos. Então, as pragas vão caindo, né, e as pessoas sentem uma cumulando sobre a outra. Veja o verso 11. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Aqui na quinta praga, né, então diz assim, que as pessoas blasfemam de Deus por causa das úlceras. Ora, mas as úlceras são a primeira. É que a primeira continua durante a segunda, na terceira, né, elas são cumulativas. Muito bem, então vamos lembrar, 4, 2 e 1. E ali tem um esquema, eu vou me referir só ao terceiro quadro, né? Então vejam, as pragas são derramadas. Olha, inclusive hoje o pastor Mavi, né, mostrou um quadrinho das pragas, e eu me lembrei disso aqui, ó. Então a primeira é derramada sobre a terra, a segunda sobre o mar, a terceira sobre as fontes das águas, e a quarta sobre o sol. Gente, estas são as coisas criadas como ambiente, ó. Em Gênesis 1, Deus cria o ambiente todo e depois coloca os seres nesse ambiente. Então as 4 primeiras são derramadas sobre o ambiente, mas o efeito é sobre as pessoas. Bom, então, mas observe ali, ó, que as pragas vão atingir, gente, toda a estrutura da Babilônia. Por isso que quando termina, né, diz assim, Deus se lembrou dela, né, para lhe derramar os flagelos, sabe? Porque as 4 primeiras são derramadas sobre as pessoas que estão debaixo da autoridade de Babilônia.
aquelas que têm a marca da besta, todas elas, né? Não só a sociedade civil, mas todos os líderes, né, do poder civil e do poder religioso também. Então todas as pessoas são atingidas, todos que têm a marca da besta estão debaixo da autoridade de Babilônia. E as duas seguintes não são sobre as pessoas, as duas seguintes são sobre as instituições. Então observe essa diferença, e aí muda a linguagem. Então as 4 primeiras é sobre a terra, o mar, as fontes e o sol. Aí depois a quinta, né, é sobre o trono da besta. Olha, aí mudou agora o foco, não é mais o mundo, é uma instituição. A sexta, né, é sobre o rio Eufrates, que é o rio de quem? Da Babilônia. Então se o rio da Babilônia está sendo atingido, é a Babilônia que é atingida. Muito bem, então olha, eu coloquei o esquema ali assim, a quinta é sobre o império, o reino da besta se torna em trevas, e a sexta é sobre a Babilônia. Muito bem, então vamos entender as pragas, porque elas vão nos ajudar a entender como é que Deus intervém, sabe? Então 4 primeiras sobre as pessoas, derramam sobre o ambiente, mas as pessoas são atingidas, né? E aí 2 sobre as instituições. Bom, neste contexto, gente, das 4 primeiras pragas, então vem, deixa eu colocar o texto aqui, olha só, nas 4 primeiras pragas, então vem um segundo decreto de morte. Então decreto dominical, primeiro decreto de morte, que diz que é para não tolerar. Aí do contexto das pragas vem então o segundo decreto, que é diferente. Olha aí, posto que é um decreto geral, global, haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos. Seus inimigos, antes do tempo especificado, se esforçam para tirar-lhes a vida, mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas, os anjos, né, estacionados ao redor de toda a alma fiel, porque depois que terminou a expiação, não morrem mais. Mas ninguém pode passar através dos guardas. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas quebram-se e caem, tão impotentes quanto a palha. Bom, então esse decreto que fixa um tempo, né, uma data, é no contexto das 4 primeiras pragas. Então observe bem, as pessoas são atingidas, né, e aí as instituições determinam, olha, no dia tal, na hora tal, né, no mês tal, essas pessoas devem ser banidas. E aí marca então um momento para um golpe decisivo. Por isso, irmãos, que aí na quinta, então, Deus atinge as instituições que querem dar esse golpe, que são o império e a Babilônia. Bom, nós temos de estudar a Bíblia, como o pastor Samuel estava ensinando, né, fazendo perguntas. O que é o império e o que é a Babilônia aí? Como é que eles são atingidos? Porque a praga diz assim, e houve trevas. Mas será que as trevas, a escuridão, simplesmente a escuridão é uma praga? Como é que é essa questão da Babilônia ser derrubada, né, com a secagem das águas? Bom, então observe bem o raciocínio. No capítulo 17, que é logo após as pragas, aí tem uma visão, né, que tem a besta e a meretriz, que se chama Babilônia. Então, sobre as 4 primeiras pragas, João não dá nenhuma explicação. Mas o capítulo 17, irmãos, é uma explicação que ele dá sobre a quinta e a sexta. Então isso é uma metodologia que estou colocando para vocês aqui agora. As 4 primeiras devem ser literais, elas são simples, é como está sendo dito o texto, né? Agora as trevas e a secagem do rio, a linguagem é simbólica e por isto ele dá uma visão para explicar as 2 pragas. Então observe que os 2 personagens atingidos na quinta e na sexta são os 2 personagens do capítulo 17, a besta e a meretriz. E aí vamos ler no capítulo 17 como é que é dito sobre as 2 entidades. Então veja, o 17 verso 14, então ele fala, os 10 chifres e a besta pelejarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis.
e vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então, João simplesmente diz, né, que o golpe que Jesus dá sobre a besta na quinta praga, ele está explicando dessa forma aqui: eles guerreiam contra o cordeiro e contra os servos do cordeiro, e o cordeiro vai derrotá-los, e os servos de Deus também derrotam a besta. Então a besta foi derrotada. Como? Nós vamos ver mais detalhes adiante. E a Babilônia, o que acontece com ela? Então nós lemos o verso 14, né? Primeiro a besta, ó, é derrotada. E o verso 16 agora, 16, 17, ou perdão, 17, 16: os 10 chifres que viste e a besta, que foram derrotados pelo cordeiro, odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e a queimarão no fogo. Como é que a Babilônia é destruída? Quem é que a destrói? A praga, né, a sexta, diz assim: a água do Eufrates secou. Mas o que o João depois vem para explicar, né, é que a besta e os reis, que eram servos da Babilônia, uma vez derrotados pelo cordeiro, então eles ficam irados contra a mulher e a destroem. Então a destruição dela, prevista na sexta praga, quer dizer, que ocorre na sexta praga, é explicada aí. Ela vai morrer, vai ser destruída, queimada. Igrejas, sacerdócio, destruído por quem? Pelo império, o poder político que apoiou o poder religioso, então vai destruir o próprio poder religioso. Irmãos, isso é o que aconteceu na Revolução Francesa. Os reis europeus serviram o papado, e então se levantaram contra ele. A mesma coisa acontece aí. Muito bem, então aqui está o esquema: a quinta praga sobre a besta, e a sexta sobre a Babilônia. O rio Eufrates é o rio da Babilônia, e aí as duas são explicadas no capítulo 17. Pois bem, então vamos voltar agora em Ellen White para a gente ler alguns detalhes, posto que um decreto geral tenha fixado. Bom, aqui nós lemos: quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Veja, irmãos, um movimento orquestrado, simultâneo, em todos os países, né? Aproximando-se o tempo indicado no decreto. Qual decreto? O segundo, né? O povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á a dar em uma noite um golpe decisivo. Irmãos, aí está, então, vejam, uma situação de emergência vai colocar o povo de Deus no centro das atenções do mundo. Todas as pessoas conhecerão o povo de Deus, vai saber o que essas pessoas fazem, em que eles creem, quais são os comportamentos, os hábitos, as atitudes deles, tudo estará patenteado. E então haverá um movimento simultâneo para orquestrar uma ação, né, decisiva numa noite. É uma nova noite de São Bartolomeu, né? Um golpe decisivo para limpar a terra do grupo que não aceitou o pacto global do domingo, né? Muito bem, na hora do maior aperto, veja, gente, o momento marcado vai chegando, sabe? Vai estar pertinho, né? Então o desespero vai tomar conta de muita gente. Mas ela diz assim: na hora do maior aperto, uma densa escuridão cairá sobre a terra. Que escuridão é esta? Que escuridão é esta? Olhando aqui no Apocalipse, que escuridão é esta? A quinta praga é a escuridão. Olha só: na hora do maior aperto, uma densa escuridão cairá sobre a terra. O arco-íris resplandece, e as multidões iradas subitamente se detêm. Olha, em que momento os ímpios vão desistir do projeto deles? Na quinta praga. Sendo então esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Gente, imagina todo o movimento do mundo ímpio, né, contra o povo de Deus. De repente eles vão se ver completamente desnorteados, vão esquecer o objeto da ira deles. Quer dizer, eles terão outras coisas com que se ocupar.
Então é ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa. Eu vou dar uma ênfase especial nessa voz, né? Uma voz clara e melodiosa. Eles contemplam o arco-íris da promessa, e os pálidos, trêmulos lábios dos que mantiveram firme a fé proferem um brado de vitória. Amém? Esse brado de vitória será em que momento mesmo? A que altura? Na quinta praga, gente. Na densa escuridão. Bom, você deve ter lido ali e ficou pensando, mas pastor, o arco-íris é resultado da luz, né? Mas vai estar escuro. Como é que vai ter arco-íris? Então Ellen White diz, tudo escurece, e aí o céu vai se abrir, vai se cortar de norte a sul, leste a oeste, de alguma maneira, e vai se abrir, e a luz do trono de Deus vai brilhar sobre a terra. Não é o sol, não é a lua, não são as estrelas. Então a luz do trono de Deus vai formar o arco-íris, né? Sobre todos os grupos do povo de Deus, espalhados pelos cantos da terra. Irmãos, vejam, a escuridão e o arco-íris, a voz de Deus vai fazer os ímpios recuarem, né? Eles vão recuar do povo de Deus, eles vão ser tomados de um terror, de um pavor que eles nunca terão experimentado. Então, eu vou enfatizar esse momento que eu vou dizer para você agora, né? A quinta praga é o momento decisivo do Armagedon, em que Deus vai golpear o poder inimigo. Ele vai atingir a besta. A besta é o poder todo do Império Americano e todos os reis da terra, com seus exércitos, né? Seus corpos militares. Então todo esse grupo será atingido de cheio, sabe? Um golpe irreversível de Deus na quinta praga. Olha, então é ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa. Gente, escuta bem o que eu vou dizer. Desde o decreto dominical, o decreto de morte, as primeiras pragas, o segundo decreto de morte, Deus não fala nada. É pela fé que seu povo vai permanecer. Mas na quinta praga, gente, pessoalmente, Ele vai falar com a sua igreja. O povo de Deus vai ouvir a voz dEle, vai entender o que Ele vai dizer. Ele vai se dirigir pessoalmente ao grupo dos 144 mil. Nem a Bíblia, nem Ellen White. Pela fé, o povo de Deus vai esperar, né? Sem saber quando. Porque se soubesse, seria para desespero deles. Pode ser mais do que a gente imagina. Bom, na página 640 ela reitera, né? A voz de Deus, o concerto de paz, o brado de vitória. Então eu destaquei 3 coisas aqui, ó. A voz de Deus é ouvida, tem o arco-íris, né? E aí vem o brado de vitória do povo de Deus. Veja, gente, que ela está falando exatamente do texto que nós lemos, ó. Pelejarão eles contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, e vencerão também os chamados, os eleitos e os fiéis. Então por isso que tem um brado de vitória, porque na quinta praga, na queda, né, da besta, o povo de Deus alcançou a vitória. Muito bem, então da quinta praga Ellen White passa direto para a sétima no grande conflito. Ela não fala da sexta, aí no capítulo 40, né? Aí ela diz assim, é à meia-noite que Deus manifesta seu poder para o livramento de seu povo. A meia-noite aí é o momento da segunda vinda, né? É o momento a meia-noite é o momento da quinta praga. Aí ela diz, quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro de seu povo. Olha, esta voz que eles escutam aqui, na densa escuridão, né? Ela diz que ela vai colocar fim ao cativeiro de seu povo. Acabou a perseguição ao povo de Deus, aí, nessa altura dos acontecimentos. Não é lá na segunda vinda, é na quinta praga. Os ímpios estão cheios de pesar, não por causa de sua negligência para com Deus, mas porque Deus venceu. Olha só, então uma consciência de derrota toma conta dos ímpios no contexto da escuridão. Aí que nós vamos começar a entender agora por que as trevas são um golpe de Deus. Porque a escuridão sozinha não atinge ninguém, né? Bom, então a quinta praga vai levar os ímpios a um estado de terror e assim interromperá seus esforços contra o povo de Deus. Muito bem, então já destaquei os 3 eventos. Eu vou lembrar com vocês um evento que alguns de vocês já devem ter passado, mas há poucos dias, né,
nós fomos um grupo lá do NASP para o sul de São Paulo, para conhecer aquelas cavernas, as cachoeiras, né? Passamos 2 dias lá, um lugar impressionante, muito lindo, tem cavernas no Brasil, no mundo inteiro, né? E nós entramos numas cavernas, né? Não exploradas, lanternas, e aí gente, lá pelo meio, né? Aí o guia fala assim, vamos apagar as lanternas, todo mundo guarda o celular, né? Apaga. Gente, a escuridão é absoluta, você não vê nada, zero de luz, né? E aí o pessoal começou a ranger os dentes, sabe? De dor, né? As pessoas começaram a gemer, assim, perto de nós, sabe? De dor, né? A escuridão era tal que doía, sabe? Você já esteve nessa situação? Não, irmãos, ninguém range os dentes. A escuridão é absoluta, mas não sente dor nenhuma, ela não causa dor nenhuma. Por que que os ímpios vão ficar assim acometidos desse terror? Não é a escuridão é para preparar o momento, né, da fala de Deus. A escuridão é para estabelecer o limite ali, né? E aí então vem a luz de Deus e a voz dele. É isso que vai fazer os ímpios recuarem, né? Bom, mas nós tem mais coisas, ela vai revelar mais coisas. Então, estamos aqui no grande conflito. Agora eu vou ler em Primeiros Escritos. Então, ela publicou o grande conflito em 1888. Primeiros Escritos foi ainda na década de 50. Aí lá ela escreveu esse texto espetacular, irmãos. Olha só. Ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo, ainda no Pentecostes, alto clamor, né? Ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente, isso enfureceu as igrejas e os adventistas nominais, não tem nenhum aqui, pois não podiam refutar a verdade do sábado, é o contexto do decreto dominical. E eu vi a espada, a fome, a pestilência, grande confusão, são aqueles juízos antes das pragas, né? E eles, os ímpios, ergueram a espada para nos matar, mas esta quebrou-se ao cair, tão impotente como a palha no chão. E então clamamos dia e noite por livramento, e o clamor subiu até Deus. Veja que aqui ela resumiu tudo assim em poucas palavras, né? Desde o momento do decreto dominical até o momento da quinta praga. Havia um espaço claro de glória indescritível, estava tudo escuro, mas havia um espaço de glória, de onde veio a voz de Deus. Olha de novo aí, ó. Lembraram da voz lá, que põe fim ao cativeiro de seu povo, né? De onde veio a voz de Deus como o som de muitas águas. E ao anunciar a Deus o dia e a hora da volta de Jesus, e declarar o concerto de paz, e enquanto a interminável bênção foi pronunciada, os que haviam honrado a Deus e guardado seu santo sábado, entre eles houve um estrondoso clamor de vitória sobre a besta e a sua imagem. Olha aí, irmãos. Vencem também aqueles que estão com ele, né? Agora tem um elemento novo aí, né? Que a voz, no grande conflito, ela não fala o que a voz diz. Agora aqui ela falou assim, a voz deu o dia e a hora. Quanto tempo antes? Só lá vai saber, né? Então na quinta praga, irmãos, Deus fala com o povo dele e diz, olha, vocês vão esperar mais tantos dias, tantas semanas, tantos meses, tantos anos, não sabemos quanto, né? Anos não, irmã. 2 meses, tá bom? Irmãos, interessante, o povo de Deus só vai saber lá nesse momento. Então qualquer estudo, qualquer prognóstico, qualquer conjectura feita, né? 2030, 2040, nada disso tem valor, a Bíblia não nos dá, só Deus vai dizer, lá no momento da escuridão. Então a voz de Deus vai declarar o dia e a hora, e o povo de Deus vai perceber que os ímpios vão bater em retirada, e aí vem um estrondoso clamor de vitória sobre a besta e a sua imagem. Por que a besta e a sua imagem? Que é o poder que impôs o domingo. Então por isso ela diz, aqueles que guardaram o seu santo sábado, diante da quebra do poder que impôs o domingo, eles vão pronunciar um estrondoso brado de vitória. Aqui tem um clube dos bravadores, eles têm o grito de guerra. Vocês já viram o grito de guerra? É mais ou menos isso que o povo de Deus vai fazer aí, irmãos. Mas não é um grito para a guerra, é do fim da guerra, né?
Olha, primeiros escritos, essas pragas enfureceram os ímpios, saiu um decreto para matar os santos, o segundo. Então as pragas, e aí vem um decreto estabelecido com urgência. E então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram o livramento pela voz de Deus. Olha a voz de novo aí. Já 5 vezes ela falou da voz, né? E os 144.000 triunfaram, e a sua face se iluminou com a glória de Deus. Veja como ela vai mudando as expressões, né? Aqui os que guardaram o sábado pronunciam o estrondoso clamor de vitória. Agora aqui ele diz que os 144.000 têm a face iluminada com a glória de Deus. Quem são os 144.000? Os que têm o selo de Deus. E o que é o selo de Deus? É a guarda do sábado. É uma relação com Deus marcada por esse mandamento, né? Que reconhece Ele como Criador e Redentor. Agora tem um elemento novo. Irmãos, quando Jesus retorna, quem não tiver sido glorificado, morre. Lembra quando Moisés desceu do monte e o rosto dele estava brilhando, né? Aí os israelitas disseram: Moisés, põe um véu aí, nós não conseguimos ver Moisés, né? Então Moisés se tornou fogo consumidor, irmãos, para os israelitas, porque ele esteve tanto tempo com Deus, que a glória de Deus passou para ele. E aí quando Moisés desceu, ele teve de se cobrir. Então quando Jesus voltar, antes disto o povo dele tem de ter a glória dele. E ela está dizendo aí, ó, na quinta praga, o rosto dos 144.000 se ilumina com a glória de Deus. E agora eles estão prontos para ver Jesus em glória e majestade. Porque quem não tiver essa glória, não poderá vê-lo. Houve um grande terremoto, as sepulturas se abriram, primeiros escritos, 285, eu vou mudando as páginas, né? E os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó, glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado sua lei. Agora tem um novo elemento. O que mais acontece na quinta praga? Então raciocine comigo. Se ela está dizendo que essas pessoas ressuscitam para escutar o concerto de paz, em que momento que elas ressuscitam? Nesse momento aí, antes um pouquinho, porque eles ressuscitam para acompanhar os 144.000 no momento da quinta praga. Então eu diria que entre a quarta e a quinta, né, esses vão ressuscitar, possivelmente quando a escuridão toma conta da terra. Então vem um terremoto, né, e todos os que morreram desde 1844 até esse momento aí vão ressuscitar. Não é a ressurreição de todos os salvos ainda, né, mas de todo o grupo que recebe o selo de Deus. E eles se juntam com 144.000. Então aqui tem uma série de eventos, né? Vamos lembrar? A escuridão, o arco-íris, a voz de Deus, dá o dia e a hora da segunda vinda. Ele estabelece o concerto de paz com aqueles que tinham guardado sua lei. Mas um pouco antes disto, ressuscita um grupo para escutar o concerto de paz. Por quê? Porque eles morreram na fé da mensagem dos 3 anjos. Eles morreram na guarda do sábado. Não foram perseguidos, muitos deles, mas morreram com o selo do Deus vivo sobre eles, né? E ressuscitam para se juntar. E de que forma eles ressuscitam? Qual que é a característica deles? Eles estão glorificados. Então eles se juntam com os 144.000 que também já têm a glória de Deus. E agora todo esse grupo pode ver Jesus em glória e majestade. Amém? Amém. Rostos iluminados. Bom, então tem um resumo aqui. Gente, em 1888, Ellen White falou assim, que as declarações dela, todas sobre o dia e a hora, se referem ao momento imediato antes da volta de Jesus. E por esse estudo aqui, nós compreendemos que é na segunda praga, ou na quinta praga. Muito bem, o que vai fazer os ímpios ficarem aterrorizados? Todos esses eventos aí, pode ser que ainda sejam pouco, irmãos. Mas aí tem uma coisa a mais, né? Porque ela diz assim, ó, grande conflito 6:3-9. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. Então aparece de encontro ao céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. E em seguida a mão abre as tábuas,
e veem-se os preceitos do decálogo como traçados com pena de fogo. Então raciocine comigo, se a besta, o império, vai impor o domingo contra a lei de Deus, o que vai fazer o império se tornar consciente de que está errado e derrotado? Senão a manifestação da lei verdadeira no céu. Entenderam o raciocínio? Então o que vai fazer os ímpios perceberem, irmãos, que eles entraram numa canoa furada, né? Que foram iludidos pela meretriz, a Babilônia, o que vai fazer com que eles tomem a consciência definitiva, né, de que estão perdidos, é quando a lei de Deus for mostrada no céu, como que traçados os mandamentos com pena de fogo. E aí o que acontece em seguida ela diz assim, o ministro que sacrificara a verdade a fim de alcançar o favor dos homens, percebe agora o caráter e a influência de seus ensinos. Ministros e povo veem, olha, estão vendo no céu, veem que não mantiveram a devida relação para com Deus, veem que se rebelaram contra o autor de toda a lei reta e justa, e o povo vê que foi iludido. Olha, por que ela está falando tanto vê? É o momento que eles vão ver a lei de Deus no céu, e nesse momento os ministros ainda estão vivos, mas eles são destruídos depois na sexta, pela própria besta, né? Então esta visão da lei é também na quinta praga. Por isto, né, as espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar quem? Lá no finalzinho, ó. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos, e por toda parte a contenda e morticínio, contenda e mortandade. Então, irmãos queridos, o que vai fazer com que os ímpios, né, desistam, esqueçam o objeto da ira deles? Porque eles estavam contra o povo de Deus, pensando que o povo de Deus estava errado, causando o juízo de Deus sobre a terra. Mas agora eles veem a lei de Deus e se conscientizam de que fizeram a lei errada, né? E então eles se revoltam contra os seus líderes religiosos. E aí as armas que usariam contra o povo de Deus serão usadas para exterminar os inimigos do povo de Deus. E aí é uma reviravolta completa no grande conflito, no tempo de angústia. Irmãos queridos, depois das pragas, nenhum do povo de Deus mais cai, e depois da quinta, os ímpios não perseguem mais o povo de Deus, e a terra então entra numa grande confusão, um caos social, uma nova revolução francesa, só que contra os próprios inimigos, lutando contra eles mesmos. E nessa condição de pranto, de morte, de destruição, de terror, os ímpios vão chegar na altura da sétima praga com a volta de Jesus. Mas o povo de Deus com um brado de vitória. Queridos irmãos, Deus firme, né, a cada um de nós nesta mensagem clara, persuasiva, profética, até o momento decisivo, né? Veja que Isaías viu a mesma coisa. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, olha a voz aí, e fará ver o golpe de seu braço, que desce com indignação e ira. Contra quem? A besta e a sua imagem e a Babilônia. E então haverá um cântico entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. Amém? O estrondoso clamor de vitória, irmãos, que Ellen White escutou, Isaías já tinha escutado. A voz de Deus que fala com o remanescente, né? Isaías já sabia dela. E por isso ele diz: o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe de seu braço, porque ele vai derrotar a besta e o império, né? E então um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. Você quer estar preparado para esse cântico de vitória? Você deseja de todo o seu coração pronunciar o brado de vitória? Permaneça firme, permaneça nesse caminho, não se afaste dele nem para a direita nem para a esquerda. Os que pertencem a Deus, irmãos, não podem ser tirados de suas mãos. Os que são dele serão preservados até o último momento. Está vendo essa senhora aí? Essa simpatia?
Gente, o que pertence a Deus não pode ser tirado das mãos dele. Olha, eu estava na CPB, e aí eu estava avaliando, né, projetos que as pessoas tinham mandado para publicar, né, livros. Se a gente aprovasse na comissão, seriam publicados. Eu estava lendo, né, um manuscrito, e não estava assim muito claro, não estava bem escrito, mas eu perseverei na leitura, né, cheguei pela página 15, sabe, e aí a história, né, me envolveu, uma história fabulosa, uma história de Deus mesmo, né, e era essa senhora contando a história dela. Ela disse que nasceu num lar espiritualista, no Rio de Janeiro, pai agressivo, batia nos filhos, batia na esposa, bebia muito, assediava a irmã mais velha, um lar desordenado. E aí a Nilza, né, com 9 anos de idade, recebeu o chamado de Deus. Como é que foi isso? A tia dela foi morar com eles, e a tia era evangélica, e ela cantava um hino. Eu não vou conseguir cantar, muito menos agora, com minha voz assim, né? Eu ia dizer assim: eu quero trabalhar por meu Jesus. E aí a tia cantava, e cantava esse hino, né? Tem uns evangélicos que cantam sem parar. E aí, irmãos, o homem, né, dono da casa, se indispôs e mandou a mulher embora, né? Expulsou ela da casa dele, era a cunhada dele, né? Mas o hino ficou na cabeça da Nilza, né? 9 anos de idade. Eu quero trabalhar para o meu Jesus, né? Aí, 1, 2 anos depois, a irmã mais velha casou-se, novinha, ficar livre do pai, e o pai passou a assediar a Nilza. E ela disse que lutou com o pai umas vezes, deu um pontapé nele um dia, sabe? Mas a situação estava tão tensa dentro de casa, que um dia ela decidiu se matar. E aí, no fundo do quintal, tinha uma planta, que eles faziam veneno para matar ratos. Não tinha ninguém em casa, domingo de manhã. Aí ela foi, pegou um pouco da planta, sentou assim na porta do fundo, né, da casa, e ela disse que iria comer a planta, sabe? E pensou: bom, se eu comer essa planta, vou morrer, porque os ratos morrem, né? E vou comer todo esse galho. E aí, quando ela estava para começar a mastigar, morder a planta, né, veio um vento e levou aquele galho embora. E quando o vento soprou, irmãos, ela escutou uma igreja que estava cantando perto dali. E o que os irmãos estavam cantando lá? Vocês leram o livro? Né? Gente, quando ela escutou esse hino, né, ela disse que sentiu assim, um toque no coração dela, sabe? Ela estremeceu, né? Se eu não posso me matar, eu quero trabalhar para Jesus, quero conhecer Jesus, né? 11, 12 anos de idade. Bom, aí passou aquele momento, mas a situação em casa continua a mesma. Aí ela entrou numa crise, e ela não falava mais. As pessoas chegavam, conversavam, cumprimentavam, puxavam conversa, e ela não falava nada. Ela ficou muda. E aí as pessoas incentivavam, falavam, tentavam, e nada, né? Aí os vizinhos começaram a dizer: fulano, sua filha está com um espírito mudo, tem de levar no centro espírita, e o médium vai incorporar um espírito, vai dialogar com esse espírito mudo, né? Vai mandar ele embora, alguma coisa. E aí ela disse que pensou: não, eu nunca vou para o centro espírita, né? Mas ela não podia falar, ela não falava. E aí chegou o dia, o pai tinha marcado, nós vamos, né? E aí foi com a mãe e levou então a Nilza, 12 anos, né? E ela disse que foi, irmãos, concentrada em Jesus. Tudo que ela sabia de Jesus é o nome dele, e ela sabia que ela queria trabalhar para ele, né? E ela disse que se apegou a Cristo, sabe? E aí começou a cerimônia, e o médium invocava, e música, e dança, etc, e nenhum espírito descia. 11, meia-noite, 1 da manhã, né? E mais invocação, e espírito nenhum descia, né? E ele disse: a moça é de corpo fechado. Mas se ela é de corpo fechado, como é que está com o espírito mudo, né? E aí mandaram chamar um outro médium, mais experiente, né? E o homem veio, 3 da manhã, sabe? E nada acontecia. Então ele decidiu, o mais experiente, fazer a última tentativa. Ele ia tomar a cabecinha dela assim e chocar contra a cabeça dele, e havendo alguma resistência da parte dela, então o corpo dela se abriria, né? Na crença deles, né? Irmãos, quando ele tomou a cabeça dela e segurou, né, ela disse que se concentrou em Cristo. Eu quero trabalhar para o Senhor. E o homem chocou a cabeça dele contra a cabeça dela. E o que aconteceu?
e ele caiu de costas, desacordado. E ela escreveu no livro assim: ele deve ter chocado a cabeça dele contra a cabeça de um anjo, ou a cabeça do próprio Jesus, né? Porque ela era uma chamada, uma escolhida, uma fiel de Deus, né? Na sua simplicidade queria conhecer Jesus, trabalhar para Ele. Ela se casou muito nova para ficar livre do pai. O marido foi pior para ela do que o pai, quis matá-la algumas vezes. Uma noite ela disse que abriu os olhos, ele estava com um punhal na direção do peito dela, mas estava imóvel, tremendo, e ela chutou, deu um pontapé, jogou o homem do lado da cama, sabe? Outro dia, brigando com ela, ele a agrediu, né? E o filho de 6 anos, que pulou na frente assim, se armou e disse: pai, não vem não, que agora é comigo, né? O menininho de 6 anos, né? E aí diz que o homem amarelou, porque não era o menino, né? Era Deus. E o homem saiu correndo pela porta da casa, irmãos. Bom, aos 27 anos, ela mudou para Rio Bonito, 27 anos de idade, né? E aí a rua era estreitinha, e a janela dela dava comunicação com a janela da vizinha. E a senhora vizinha, em frente à casa dela, né, era uma adventista do 7º dia. E lá de dentro da casa dela, a irmã dizia assim: dona Nilza, você tem uma Bíblia? Não. Você estuda a Bíblia? Ainda não. Não, ela disse que tinha a Bíblia. Ela tinha ido a uma igreja um tempo. Não, eu tenho a Bíblia. Mas você estuda, você entende? Eu vou estudar com você. E aí começou a estudar a Bíblia com ela, né? E aí, gente, a Nilza finalmente conheceu Jesus, né? Sua palavra, sua lei, seu plano de salvação. E aí foi batizada. No dia que ela foi batizada, deu um vento e quebrou as janelas da igreja. Era uma manifestação das trevas, né? Ela foi batizada. Aos 30 anos entrou na comportagem, foi trabalhar para Jesus. Irmãos, a Nilza levou dezenas de pessoas ao batismo. E aí um dia eu estava indo ao Rio de Janeiro, e eu liguei para o pastor, o presidente, falei: pastor, me dá o telefone do pastor da igreja. Eu me esqueci o nome da cidade onde ela estava morando, né? Eu sabia. E aí eu liguei para o pastor, falei: pastor, tem uma senhora na sua igreja chamada Nilza? Ele disse: claro, tem sim. E ele disse: olha, essa mulher é dinâmica, ela levou tantas pessoas aqui ao batismo. Eu falei: pode levá-la ao concílio de anciãos? Põe a foto aí. Põe a foto aí de novo, por favor, por gentileza. E aí, irmãos, eu pensei: vou encontrar uma senhora cabisbaixa, né, com o rosto dela marcado do sofrimento. Mas quando eu vi a Nilza, a minha surpresa, era uma mulher simpática, sorridente, sabe? O olhar para cima. E aí eu tirei essa foto com ela, né? Simpatia de pessoa, mulher de fé, de garra, sabe? De coragem, porque a garra dela, a coragem dela é em Jesus. Eu quero trabalhar por meu Jesus. Trabalhou mais de 30 anos na comportagem, levou dezenas de pessoas ao batismo. E aí está a Nilza. Quem pertence a Jesus não pode ser tirado das mãos dele. Aquele que tem um pacto com Jesus não pode ser tirado, não pode ser atingido, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao outro lado, mas tu não serás atingido, né? Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, né? Esses salmos proféticos, irmãos, falam daquele momento, né, quando o povo de Deus pronunciará o brado de vitória. Porque se você é de Jesus, ninguém pode tirar você das mãos dele. Você quer pronunciar o brado de vitória? Amém, amém. Fique firme nesse caminho, trabalhe para Jesus, testemunhe, discipule, prepare as pessoas para a vinda dele. Porque quanto mais você ensinar, mais você aprende. Quanto mais você vê as pessoas aceitando a verdade, mais você se estabelece nessa verdade, mais você se firma nela, e mais você conhece o Senhor dela. Amém? Amém. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela história da irmã Nilza, uma história que o Senhor escreveu até aqui. Que o teu nome seja glorificado na vida dela e na vida de todos os 144 mil que vão pronunciar o brado de vitória. Ó Deus, nós te louvamos pela luz da tua palavra, pela mensagem clara, a mensagem profética, que abre os nossos olhos, para que nós saibamos o que o Senhor vai fazer lá na frente. E ó Pai, firma o teu povo nesta mensagem, neste caminho, e que esta igreja caminhe com o Senhor todos os dias,
discipulando, pregando, proclamando que o Senhor está às portas. Abençoa mais uma vez cada um de nós. Toma-nos em tuas mãos, porque nós queremos ser teus inteiramente. Lava-nos, ó Pai, no sangue de Cristo, para que sejamos novas criaturas e possamos receber o dom do Espírito Santo para o alto clamor e a chuva serôdia. Ilumina, ó Pai, e qualifica a tua igreja. 450 mil estão na China. Que o teu povo se espalhe pela face da terra, Senhor, e a terra possa ser sacudida no alto clamor e finalmente ver Jesus voltar em glória e majestade. Louvado seja o teu nome para sempre, em nome de Jesus, amém.